Então aí pra vocês, o primeiro motivo que me fez escolher a Irlanda é essa questão da segurança, porque eu abracei essa ideia primeiramente, né, de morar em um lugar mais seguro. E a Irlanda, ela tá sempre ali no topo do ranking, sempre variando do segundo lugar para o quarto lugar lá no ranking de países mais seguros da Europa. Então essa foi uma razão crucial que fez a gente tomar essa decisão. Daí você me pergunta: calma que eu vou chegar lá. Hello people! Finalmente saí da casinha e resolvi gravar vídeo. 2000 anos depois. Bem-vindos ao primeiro vídeo de 2025 e eu resolvi começar 2025 como? Já contando tudo pra vocês. E hoje eu selecionei aqui alguns dos motivos pelos quais eu escolhi a Irlanda para fazer o meu primeiro intercâmbio, já que fazem quase 2 anos que eu tô aqui, né, quase uma vida. No dia 11 de abril eu vou completar 2 anos na Irlanda e eu resolvi trazer esses motivos como uma forma de vocês me conhecerem melhor, de inspirar, de vocês refletirem, vocês que estão pensando em vir para Irlanda para fazer intercâmbio ou que já estão se planejando até. É uma forma de vocês refletirem, é uma forma também de eu expor o meu lado como intercambista, de vocês me conhecerem, até porque eu percebi que desde 2024 até agora tem chegado muitas pessoas novas. Aliás, muito obrigada aos que permaneceram e aos que me acompanham, aos que curtem, interagem. Meus agradecimentos para vocês. E é por isso que eu coloquei esse vídeo também como estreia, porque eu não costumo falar assim de forma tão íntima com vocês, e esse ano eu resolvi contar tudo. Ativem o sininho se vocês ainda não ativaram e acompanhem, porque eu tô preparando muita coisa legal. E agora vamos pro vídeo, né, porque eu falei demais. Bom, pra quem ainda não me conhece, eu me chamo Fernanda. Atualmente eu tenho 25 anos, mas eu moro na Irlanda desde os meus 23. Bom, essa ideia de vir pra Irlanda surgiu, na verdade, por uma outra ideia de ir pro Canadá. Mas eu já vou falar pra vocês, até o final do vídeo eu conto pra vocês como eu passei do Canadá pra ir pra Irlanda. Essa ideia eu acredito que tenha surgido entre os anos de 2019 e 2020. Surgiu, na verdade, pela ideia de construir algo em um lugar melhor. Eu e meu marido, na época, a gente só namorava e a gente não tinha nada. Nessa época, eu e meu marido, a gente ainda namorava e a gente tinha a ideia de construir um futuro juntos em um lugar melhor. E ele já tinha em mente o Canadá, olha só, ele me jogou esse papo de que, vamos construir nossa vida num lugar melhor. E eu acabei caindo no papinho, né? Porque na verdade eu sempre quis morar em um lugar seguro, eu ansiava. Porém, era o tipo de bairro em que eu tinha que ficar de olho o tempo todo, tinha medo de 2 caras numa moto. E eu sempre quis também morar em um lugar que eu sentisse a segurança de chegar tarde em casa, porque assim como muitas mulheres no Brasil, eu tinha aquele medo de sair de noite sozinha, de ter bens assim de valor e ser roubada. Então, pra mim não compensava. Na verdade, eu nem tinha bens de valor no Brasil, porque eu tinha esse medo de que eu pudesse investir em algo caro pra mim e aí ser roubada. Então, esse foi um dos motivos que me fez abraçar essa ideia de me mudar para um lugar melhor, um lugar que eu pudesse ter essa segurança que eu tava buscando. Então, aí para vocês, o primeiro motivo que me fez escolher a Irlanda é essa questão da segurança, porque eu abracei essa ideia primeiramente, né, de morar em um lugar mais seguro. E a Irlanda, ela tá sempre ali no topo do ranking, sempre variando do segundo lugar para o quarto lugar lá no ranking de países mais seguros da Europa. Então, essa foi uma razão crucial que fez a gente tomar essa decisão. Daí você me pergunta: Fernanda, mas você não queria ir pro Canadá? Calma que eu vou chegar lá. Antes de conhecer o meu marido, nem se passava pela minha cabeça fazer intercâmbio, porque era uma coisa fora da minha realidade. Até porque quando eu comecei a namorar o meu marido naquela época, a gente era estagiário. Mas mesmo sendo estagiários, a gente insistiu, a gente foi lá, a gente pesquisou e viu que não era uma coisa tão impossível assim. Na verdade, não impossível, né? Porque senão não estaríamos aqui. Então foram ali tempos e tempos, anos ali juntando dinheiro. Eu falei pra vocês da ideia que surgiu nos anos de 2019 e 2020.
mas o meu marido por si só já tinha essa ideia antes desses anos e a gente sempre teve um bom controle financeiro. Eu nem sempre ganhei bem. Na verdade, no Brasil, acho que não teve nenhuma vez que eu ganhei bem. Teve um tempo até que a gente trocou de emprego e tudo mais. No meio desse processo, eu já estava trabalhando na minha área como design gráfico, porém eu não era tão bem remunerada assim. Eu sempre tive aquela mentalidade de que eu não posso gastar com qualquer coisa, embora muitas vezes eu queria sim aquelas coisas superficiais. Ter, sei lá, muita maquiagem, ter muita coisa assim de valor, bolsa e tudo mais. Embora eu quisesse isso sim, mas eu sempre também tive essa noção de que eu tinha que gastar o meu dinheiro com coisas que valessem a pena, até porque eu não nasci em berço de ouro, então eu tinha que usar o meu dinheiro e tudo mais com muita sabedoria. Por isso que eu vou falar uma coisa pra vocês, controle financeiro é uma coisa fundamental pra você chegar em qualquer lugar. Por isso que a gente conseguiu. Aliás, a gente não conseguiu atingir a renda do Canadá e é por isso que a gente não foi para o Canadá. Porém, o nosso controle financeiro permitiu que a gente fosse para a Irlanda. O preço do visto. Então eu lembro que na época que a gente estava tentando embarcar para o Canadá, a gente precisava atingir a meta de 20 mil dólares canadenses, que isso era em torno de um pouco mais de 90 mil reais. E isso não estava ao nosso alcance. A gente conseguiu uma boa parte, porém faltava 90 mil reais praticamente. E a Irlanda possibilitou a gente de alcançar esse sonho de ir para fora e tentar um outro lugar. Por mais que não fosse o nosso lugar dos sonhos naquela época, a gente conseguiu ir para um outro lugar com mais acessibilidade que a Irlanda nos deu. Na época a gente teve que atingir uns 3 mil euros de comprovação para ter o visto irlandês. Isso girou em torno de um pouco mais de 10 mil reais. Atualmente o preço subiu um pouco para 4.500 euros, porém ainda continua sendo mais acessível que outros países. Bom, apesar do custo do visto ter chamado muito a nossa atenção, uma outra coisa que fez a gente escolher de verdade esse país foi que o visto irlandês ele permitiu que a gente trabalhasse e estudasse ao mesmo tempo. Tudo bem que o visto de estudante ele tem algumas limitações, como por exemplo, você só poder trabalhar 20 horas, porém eu conheço pessoas que têm 2 empregos ou que fazem horas extras, porque tem muitos lugares que realmente precisam de mão de obra e liberam horas extras. Eu lembro que quando a gente chegou aqui, o salário mínimo era em torno de 11,90 euros por hora, e hoje em dia está na faixa de 13,50 euros a hora, sendo que tem lugares que pagam um pouco a mais, dependendo do lugar, da função e de muitas coisas. Aqui tem muitas oportunidades que vocês podem explorar, mas só o salário mínimo já é muito bom o suficiente para quem está chegando aqui agora e para quem está recomeçando a vida. E o último motivo é por causa do visto de estudante, no caso de estudar inglês mesmo. Eu lembro que quando eu tava no Brasil, eu me dediquei pouco ao inglês. Primeiramente que eu sempre estudei numa escola pública, então eu sempre só aprendi o to be. Eu cheguei a fazer um curso básico de inglês, porém eu não tinha por que usar e onde usar, porque eu nunca trabalhei numa multinacional, nunca tive essa necessidade de falar inglês no meu dia a dia. Pelo menos eu não sentia que eu tinha um porquê de aprender aquela língua, de falar aquela língua no dia a dia. E daí quando surgiu essa ideia do intercâmbio, eu me dispus a estudar um pouco, porém era aquela coisa, eu estudava e trabalhava e eu tinha pouco tempo para me dedicar no inglês. E mesmo assim, como muita gente fala, aprender inglês no Brasil é um pouco complicado, porque às vezes a gente realmente não precisa, a gente tá sempre falando português. Então, o que a gente não pratica, a gente esquece. E eu esqueci de muita coisa, tanto que quando eu cheguei aqui, eu cheguei com um inglês tão básico que pra mim era quase zero. Porque realmente muita coisa assim eu não sabia, fora o sotaque, que foi uma coisa complicada. E essa coisa de não saber assim o suficiente me trouxe uma sensação de culpa, me trouxe uma sensação de que eu não fazia parte do lugar, me trouxe uma sensação mesmo de deslocamento. Só que isso foi só uma questão de tempo para que eu pudesse me adaptar, para que eu entendesse que eu estava ali mesmo para aprender e que aprender de uma forma imersiva é muito melhor, é muito mais efetivo.
Eu conheci pessoas ao longo da minha jornada que até hoje fazem parte do meu ciclo de amizades, que são pessoas assim que também começaram do zero, vieram aqui com inglês zero e hoje se comunicam muito bem. Então, eu percebi que era possível para mim, que eu achava que aprender uma nova língua seria impossível, seria muito difícil, seria complicado. Mas cada pessoa tem um processo diferente, mas não é uma coisa impossível. E o fato de você estar inserido ali numa cultura diferente, num país diferente, com pessoas que falam aquela língua, e você saber que você precisa aprender pelo fato de sobrevivência, te faz criar uma garra, criar uma resistência e uma força assim para aprender, uma força de vontade para aprender. Então, isso me mudou bastante e isso fez com que meu inglês evoluísse. E a Irlanda, ela tem um mix de culturas ali. Andando assim nas ruas, eu consigo ver e ouvir pessoas falando espanhol, francês, italiano, muitas línguas diferentes. E o que me deu vontade de aprender outras línguas. Eu já sabia ali falar um pouco de espanhol, mas por falta da prática eu acabei esquecendo muita coisa e me deu vontade de voltar a aprender espanhol e agora outras línguas também. Então eu recomendo, assim, por ser uma experiência imersiva, vale muito a pena. Mesmo que um dia, assim, você pense, como eu já pensei um dia, em voltar para o Brasil para, sei lá, tentar uma nova carreira ou tentar conseguir um cargo maior na empresa que você trabalha ou qualquer outra empresa, vale muito a pena. Eu acho que aprender nunca é uma perda de tempo. Então é isso, pessoal. Esses foram os meus motivos pessoais que me fizeram escolher a Irlanda. E agora eu quero saber os motivos de vocês, se por acaso vocês estão se planejando para vir para cá. E também quero saber as expectativas que vocês têm referente à Irlanda. E se você é inscrito no canal, já ativa o sininho que eu tô preparando muita coisa legal para vocês. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, deixa o seu like e também não se esquece de me seguir no Instagram e no Facebook. Um beijo e até a próxima!